Bruno Formiga, foi tudo mal entendido entre o Jefferson e a diretoria ali alvinegra, não? Para mim é o de menos, se foi ou não um mal entendido. Não é o ponto. Tem coisas para mim mais graves aí para se analisar. E a gente vê o Jefferson sendo crucificado, sendo hostilizado, sendo esculhambado por uma porção de gente, inclusive torcedores do Botafogo, torcedores de outros clubes, alguns jornalistas que acabam... A maioria dos torcedores estão com o Jefferson, hein, Formiga? Pode ser, mas se um tiver contra, esse um tá errado, porque ele não para pensar o que está acontecendo. Primeiro, vejamos, o Tardelli foi a exceção de todos os que vieram da seleção, porque o Everton Ribeiro não jogou contra o ABC. Gil e Elias foram reservas e só entraram no desespero. Só Elias entrou. Porque a situação do Corinthians era uma situação mais confortável. E o Jefferson, até onde se sabe, segundo ele próprio, não estava nem relacionado para o jogo previamente. Acabou sendo relacionado de última hora e acabou não comparecendo ao jogo. Só o Tardelli foi para o jogo. Só que o Tardelli é que foi o irresponsável. O Tardelli foi comprometido, eu concordo. O Tardelli foi raçudo, eu concordo. O Tardelli conquista o torcedor, eu concordo. Mas o Tardelli não foi profissional. Porque a gente cansa de brigar aqui no Jogando em Casa e em outros programas do esporte interativo, no começo do ano principalmente. A gente cansa de criticar federações, criticar a CBF pelo calendário espremido, que muitas vezes não cumpre o intervalo de 66 horas mínimos exigidos pela legislação para que um clube entre em campo e depois volte a jogar. Tem que ter o intervalo mínimo, esse intervalo cansa de não ser obedecido, aí os sindicatos precisam entrar no circuito para tentar entrar com uma ação para adiar jogo, para fazer os jogadores agirem e se recusarem a entrar em campo ou fazer uma pressão para que a tabela seja modificada, e a gente sempre aplaude isso aqui. Quando as pessoas lutam pelo que é certo, a gente aplaude e cansa de criticar quem faz o errado. Só por esse motivo, o Jefferson não ter ido a campo contra o Santos já era justificável, pelo fato de não estar obedecendo o mínimo, o intervalo mínimo, sem contar que no meio aí tem uma viagem de 26 horas. Né? Então, por vários aspectos, o Jefferson não deveria estar em campo. Como o Tardelli não, porque o Tardelli arriscou machucar, o Tardelli arriscou a temporada dele, no final deu certo, ótimo pro Tardelli e ótimo pro Atlético. E ganhou a massa, né, Formiga, a atitude do Tardelli. Mas foi uma atitude genuína, comprometida. Talvez desesperada. Mas não, talvez pela situação desesperada, do Galo, né? que acabou virando populista, porque a torcida adorou, mas que deu certo. Ótimo pro Tardelli. Ruim teria se o Atlético fosse eliminado e o Tardelli tivesse se machucado. Só que o Tardelli não deve ser o exemplo. Ele não deve virar o parâmetro para que todo mundo agora faça o errado. O certo é o calendário humano que não obriga um jogador a desembarcar no aeroporto e ir para a concentração jogar. Eu vi gente falar, mas o Jefferson teve um dia a mais que o Tardelli. Ou ainda pior, goleiro corre menos que o jogador, né? Eu vi gente falar isso daí, Formiga. Não importa, não importa. Você quer dar jeitinho e montar um quebra-cabeça que é imontável. Você não tem como justificar essa situação, está errado. Se alguém foi por vontade própria a campo e com o aval do clube deu certo, paciência. O certo foi o que fez o Cruzeiro com o Everton Ribeiro, foi o que, na pior das hipóteses, fez o Mano com o Elias e com o Gil, e o que fez o Jefferson com ele mesmo. Sim. Que é não ir a campo. Não ir a campo. Porque a culpa não é do Jefferson, a culpa não é do Tardelli, a culpa não é do Everton Ribeiro, a culpa é da CBF, que marca jogo da seleção e marca jogo com rodada de Copa do Brasil ou de Campeonato Brasileiro, que não abre a data para que só a seleção jogue, porque você não vê isso acontecer em outras situações. E o Jefferson já cansou de fazer isso, como o Neymar já fazia, de desembarcar da seleção e jogar. Só que dessa vez, por um mal entendido ou não, ele não foi a campo e ele está coberto de razão. Por qual motivo for, porque ele não quis, porque ele não foi informado, porque não tinha voo, não importa o motivo. O Jefferson não é o vilão da história. O vilão da história é, primeiro, a organização do futebol brasileiro. Aí depois vem os outros elementos aí que podem ser ou não dirigentes do Botafogo.